Olá, povo! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon e hoje nós vamos conversar sobre protagonismo feminino. O que é isso, professor? Calma, a aula de hoje é exatamente para te ajudar a entender um pouco mais essa conquista do protagonismo feminino. Então, na aula de hoje, o que é protagonismo feminino? Como foi o processo de conquista de direitos por parte das mulheres? Então, dois temas para a nossa aula de hoje. O que é esse protagonismo e como como foi esse processo todo de conquista, esse processo de luta por direitos por parte das mulheres. Essa imagem que está aparecendo para você, com certeza você já viu ela. Lembrou dela? Quem nunca viu, dá uma boa observada nessa imagem. Essa imagem é clássica, icônica, famosa, super famosa, mas algumas pessoas não viram. Você sabe em que ela está fazendo referência? Qual é o contexto, em que momento histórico que ela foi criada? Que mensagem essa imagem está querendo passar? Já viu sobre isso? Já leu sobre isso? Já procurou? É uma imagem super famosa, super repetida. Várias pessoas vão repetir essa pose. Muitas mulheres fazem essa pose repetindo. Mas está fazendo referência a quê? Essa imagenzinha. Então vamos usar ela para começar a nossa aula de hoje. Essa imagem é do início dos anos 1940 nos Estados Unidos, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, é uma imagem que tem a ver com guerra, produzida num contexto de guerra. A modelo da foto, a modelo da imagem, é Naomi Parker Frawley, e ela trabalhava numa indústria de peças de avião. Informação bem importante aí para você. Uma mulher que era uma trabalhadora numa indústria de peças de avião num contexto de guerra. Então, mulher não mais dentro de casa, como uma trabalhadora. E numa indústria ligada à guerra, produzindo peças de avião num contexto de guerra. A frase que está em inglês, nós podemos fazer isso. E uma mulher, então, de mangas arregaçadas, mostrando a força, com um semblante mais fechado, mas está maquiada, está com lenço no cabelo. Então, essa imagem que está chamando as mulheres para o mercado de trabalho, para o orgulho americano, para ajudar os Estados Unidos no esforço de guerra dentro da Segunda Guerra Mundial. Então, é uma mulher que está sendo chamada para vir trabalhar, mas que não perde a sua feminilidade. Essa imagem então é bem icônica, mostrando isso. A luta contra a exclusão. Então nós começamos a falar sobre isso. Como lutar contra essa exclusão, primeiro passo. As mulheres correspondem a cerca de metade da população mundial. Então, metade da população mundial. Mas em boa parte da história, as mulheres estiveram excluídas da política, da democracia, desses direitos sociais todos. Mesmo sendo metade da população, em boa parte da história, as mulheres estiveram fora dessa política. A mulher da sociedade moderna enfrentou e enfrenta, inúmeros desafios. Quando eu coloco moderno aí, é a nossa sociedade contemporânea, essa mulher atual da nossa sociedade contemporânea. Ela já enfrentou e continua todos os dias enfrentando desafios. A gente nem precisa conversar isso. Todas as mulheres aí, e você que participa da vida das mulheres, você consegue enxergar essas lutas todas. Merece destaque a atuação das mulheres como cidadãs que interferiram nas transformações sociais. Então, merece destaque, e principalmente na próxima aula nós vamos falar muito sobre mulheres que transformaram as suas realidades, transformaram a realidade ao seu redor, principalmente na nossa próxima aula. Então, existe uma luta contra a exclusão. As mulheres estiveram fora dessas decisões políticas em boa parte da história. Então, elas passaram a buscar por
equidade. Já ouviu falar nessa palavrinha? Equidade. Ela está muito ligada à noção de justiça e à noção de igualdade. Então, equidade é você pegar uma situação que existe e transformá-la na maneira mais justa possível para aquela realidade. Então, equidade é essa busca por justiça. Podemos definir assim bem facinho. Equidade, buscar por justiça. Com a crescente urbanização do século XX, aumentou muito o número de mulheres operárias, mulheres estudantes e mulheres demais profissionais. A urbanização do século XX acelerou muito um processo que já acontecia muito desde a Revolução Industrial, principalmente. No século XX, no mundo ocidental, movimentos em favor do voto feminino, da igualdade salarial, da proteção no mundo do trabalho, lutas por educação, por segurança, por direitos civis, ganharam muita força. O século XX, então, trouxe à tona esses movimentos em defesa desses anseios das mulheres, dessa necessidade das mulheres. E aí traz a nossa ideia de busca por justiça. Contra a exclusão que houve em boa parte da história, o século XX traz então essa busca aí por equidade, por deixar tudo muito mais justo no mundo. Aqui você tem duas imagens de protestos e cada vez mais espaço para as mulheres por pautas que são necessárias à sociedade. Não apenas para as mulheres, mas para toda a sociedade. Então você repara em pautas cada vez maiores para o mundo todo, não só no universo feminino. Você tem a imagem da sua direita, então até esse problema da nossa sociedade contemporânea, a luta contra o feminicídio. Então é uma questão que envolve a sociedade toda. Então as mulheres cada vez mais tendo esse espaço, inclusive de protesto, por lutas que são de toda uma sociedade. Tarefa para você sobre esse assunto, vai lá.
uma tarefa mais fácil para você que prestou atenção na aula, para você que anotou o que a gente está conversando, é quais foram e ainda são as principais pautas dos movimentos que lutam por equidade de direitos das mulheres. Falamos sobre isso agora nesse começo da aula. Quais então são? Voto feminino, fim do preconceito, equidade salarial, proteção no mundo do trabalho, segurança, direitos civis, educação, são algumas das principais pautas dos movimentos femininos históricos e ainda são pautas ainda muito presentes e muito necessárias. Essa busca por equidade passa muito por símbolos como essas imagens mostram. As mulheres correndo atrás dos seus sonhos, protestando por questões políticas, e o símbolo à sua direita é um símbolo muito conhecido. Você provavelmente já viu esse símbolo, muitas vezes sem a mão, sem o punho fechado no meio, mas você viu esse símbolo já aí. É um símbolo ligado ao feminino. Esse símbolo com esse punho fechado dentro, com essa mão fechada, vai mostrar esse símbolo da luta feminina. Esse símbolo também é muito ligado à luta das mulheres negras. Porque a nossa sociedade, que ainda busca por uma equidade na questão feminina, muito mais necessária é essa luta das mulheres negras por essa equidade. Então, esses símbolos de luta você tem aí. Esse protagonismo feminino vem de situações de luta e mudança que marcaram a vida das mulheres do século XX. Algumas situações então, dessas transformações. O modo de se vestir é uma situação de luta e de mudança no século XX. Você que já estudou, você que já pegou em filmes históricos, imagens de mulheres no início do século XX, na chamada Belle Époque, lembra? E traz até hoje, você tem então uma diferença no modo de se vestir grande. Ainda, o modo de falar da mulher. Uma mulher que em muitas sociedades precisava de autorização do pai ou do marido para falar. Então, isso se transformou muito ao longo desse século XX, início do século XXI. O modo de se comportar teve muita alteração. Você provavelmente já conversou aí com a sua bisavó e ela veio com a famosa frase para você: na minha época era diferente. Sim, mudou. A sua bisavó, a sua avó vão te falar muito mais isso com exemplos, com situações de causa própria. Essas mudanças no modo de se vestir, no modo de falar, no modo de se comportar. Houve transformações. Ainda, houve modificações no modo de participar das decisões políticas. Principalmente na nossa próxima aula, vamos falar sobre o voto feminino, sobre a mulher buscando a condição de participar politicamente, inclusive na hora do voto. E ainda, houve mudança no modo de ser agente transformadora da sociedade. A mulher, então, a partir desses movimentos, passou a ter cada vez mais esse olhar de um agente transformador da sociedade. As lutas femininas não modificam simplesmente o modo de vida das mulheres, mas toda a sociedade. Então, o século XX e esse iniciozinho do século XXI trazem essas transformações onde você consegue fazer uma comparação aí. Aqui tem uma imagem de 1789, de um autor desconhecido, no contexto da Revolução Francesa. 1789, Revolução Francesa. Marcha das Mulheres sobre Versalhes. E mostra exatamente a situação de mulheres atacando o Palácio de Versalhes, símbolo do absolutismo da monarquia francesa, que era o principal alvo aí da Revolução Francesa. Então, as mulheres indo para cima, as mulheres tomando a frente. Então, essa pintura vai mostrar as mulheres ganhando força. Porém, mesmo sendo uma imagem de Revolução Francesa, lembra lá que você estudou ano passado? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Pois é, ela não colocava as mulheres, os direitos das mulheres. A Revolução Francesa que trouxe a ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, mas não englobou as mulheres nisso. Importante ressaltar. Mas você tem uma imagem que mostra as mulheres também
tomando a sua vez, tendo voz nessa Revolução Francesa. Tarefa sobre essa busca por equidade aí para você.
Como você viu na questão ali embaixo, é a partir do texto que nós vamos responder. Então, vamos ler o texto juntos para a gente começar a entender essa questão para ela ser respondida. Em 1991, a renda média das brasileiras correspondia a 63% do rendimento masculino. Em 2000, tempo depois, chegou a 71%, ou seja, a renda média das brasileiras correspondia a 71% do rendimento masculino. As conquistas comprovam dedicação, mas também uma necessidade. Ainda não chegamos na equidade. As pesquisas revelam ainda que quase 30% das mulheres apresentam em seus currículos mais de 10 anos de escolaridade, enquanto nos currículos masculinos, 20% dos homens apresentam mais de 10 anos de escolaridade. Você tem algumas informações aí para você. Então, a partir do texto, quais informações pode-se obter acerca da luta feminina no mundo do trabalho e por igualdade? A partir do texto você vai começar, mas não precisava se prender só no texto. Então tá aí, ó. Mulheres conseguiram diminuir a desigualdade salarial, porém, ainda precisam ter mais escolaridade que os homens para ter essa diminuição. E isso prova que a luta deve continuar. As mulheres devem estar constantemente provando a capacidade para trabalhar, superando a desconfiança sobre o seu potencial. Então, é uma situação ainda muito comum as mulheres terem que provar que são capazes, que são competentes, que têm potencial para desenvolver determinada tarefa. Isso ainda é uma realidade em boa parte do mercado de trabalho. Tranquilo essa? Vamos tocar. 8 de março, o famoso Dia da Mulher. Então, a gente vai conversar sobre de onde vem essa data, 8 de março. Onde surgiu isso? Como surgiu? Bora lá! O Dia Internacional da Luta pelos Direitos da Mulher é celebrado desde 1975, quando foi oficializado pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Então, Dia Internacional da Luta pelos Direitos da Mulher, 8 de março. Como surgiu isso? Essa é a historinha que a gente vai ver agora. 23 de fevereiro de 1909, Nova York, Estados Unidos. Ó, pareceu até chamada de filme. Isso, é aí que tem um acontecimento importante. Mas cadê o 8 de março, se aí é 23 de fevereiro? Calma, criança, a gente já chega lá. Nessa data, 23 de fevereiro, uma passeata com cerca de 15 mil mulheres por melhores condições de trabalho. E no ano seguinte, essa ideia chegou à Europa. Então, se nos Estados Unidos, 1909, a partir de 1910, 1911, manifestações do mesmo tipo acontecendo na Europa. Então, mulheres foram para as ruas pedir melhores condições de trabalho, mais segurança no trabalho. Então, mulheres tomando a ação. 23 de fevereiro de 1909 e a ideia começa a se espalhar. Aqui você tem uma imagem que mostra exatamente essas mulheres num protesto nos Estados Unidos, com uma faixa mostrando lutar, lutar, corrigir o que está errado. Então, a necessidade de corrigir o que está errado. Lembra do conceito de equidade ligado à justiça? Olha aí, já uma imagem do início do século XX mostrando a necessidade de corrigir o que está errado, ou seja, praticar a justiça, equidade. Isso já está presente nessas lutas femininas. Agora vamos chegar ao teu 8 de março realmente. 1917 na Rússia. 23 de fevereiro pelo calendário russo, 8 de março pelo calendário gregoriano. Espera aí, deixa eu explicar essa pequena confusão para você. Não fique aflito. Vamos lá. A Rússia usava o calendário da Igreja Ortodoxa, o chamado calendário juliano. O mundo ocidental, a maioria dos outros países ocidentais, usa o calendário que nós usamos hoje, conhecido como calendário gregoriano, instituído lá no século XVI pelo Papa Gregório,
que ele, através de estudos de astrônomos, corrigiu as diferenças que nós tínhamos do calendário em relação aos eventos da natureza, estações do ano. Então, o calendário gregoriano, instituído no século XVI, mas a Rússia permanecia usando o calendário juliano, e aí uma diferença de dias de um calendário para o outro. 23 de fevereiro de 1917 no calendário russo, 8 de março de 1917 no calendário da maioria dos países ocidentais. O que aconteceu? Um grupo de operárias organizou uma manifestação contra a fome e a presença da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Era o início da Revolução Russa de 1917. Sobre essa revolução, de novo, calma, a gente vai ter aulas sobre isso ainda mais para frente, sobre o que é a Revolução Russa, o que aconteceu, também sobre a Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ter essas aulas ainda. Calma, a gente já chega lá mais para frente. Mas agora aí, ó, a Rússia está participando de uma guerra e mulheres foram para a rua protestar contra a fome e contra a presença do país na guerra. A Rússia estava tendo uma mortalidade gigantesca dos seus soldados. O esforço de guerra, o investimento necessário para a Rússia participar da Primeira Guerra Mundial também diminuía o acesso a fontes de comida, de alimentação e de emprego para a população. Então, mulheres foram para as ruas pedir com que o czar Nicolau II tirasse a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Então, um protesto de mulheres. Repara, não é uma questão ligada ao universo feminino. É uma questão ligada à sociedade russa como um todo. Essa data ficou muito marcada, muito importante. É o início dessa revolução que mudou a história da Rússia e até a história do mundo. Depois da Revolução Russa de 1917, a data foi oficializada pelos soviéticos como o Dia da Mulher Heróica e Trabalhadora. Então, o governo que assumiu pós-Revolução Russa, nessa União Soviética, esse país que veio a partir da Rússia, o governo então instituiu o 8 de março, pelo calendário gregoriano, que também passou a ser adotado por essa União Soviética depois da Revolução Russa. Então, o 8 de março passou a ser, na União Soviética, o Dia da Mulher Heróica e Trabalhadora. Então, você tem a partir daí, então, o teu 8 de março. Olha só a caminhada toda que fizemos para chegar nessa data. Conseguiu entender mais fácil? Massa! Então, aqui tem uma foto desse dia, 23 de fevereiro de 1917, pelo calendário juliano russo da época, ou 8 de março de 1917, pelo calendário gregoriano que nós seguimos nos países ocidentais. Aqui, repara, a quantidade de mulheres na rua pedindo a saída do país da Primeira Guerra Mundial e ainda para acabar com a fome no país. Questões sociais que interessavam a toda a sociedade. Tarefas sobre essas lutas femininas. Responde aí.
Aqui eu estou te chamando a pensar sobre esse assunto. Então, para você refletir, analisar esse assunto todo da nossa aula de hoje. Como você analisa a luta feminina por protagonismo? Como que você encara toda essa nossa aula que nós tivemos hoje? Você acredita que essa luta é válida? Ela é necessária? Como você enxerga esse ponto também? E o que você acredita que ainda é necessário mudar? As mulheres, como nós já tivemos numa tela anterior, muitas mudanças do início do século XX para o final do século XX, início do século XXI, mas o que ainda é necessário mudar? Então aqui é uma questão muito mais para você analisar, para você escrever, legal botar no papel suas ideias, organizar suas ideias sobre isso e você mesmo se entender um pouco melhor. Como você pensa sobre o assunto da nossa aula de hoje? Legal? Bora continuar? A ajuda das guerras. E esse ajuda está entre aspas, muito entre aspas. Então, as guerras deram uma ajudinha, entre aspas, nesse processo das mulheres por busca por protagonismo. Então, as guerras têm uma participação nesse processo todo. Qual é esse? Antes, um histórico, ó. A Revolução Industrial, desde fins do século XVIII, já havia colocado mulheres nas fábricas. Então, não era uma novidade no século XX mulheres operárias, mulheres trabalhando. Não era uma novidade. Isso já acontecia desde o início da Revolução Industrial. Você estudou lá no teu 8º ano. Lembrou? Boa. Então, assim, mulheres já estavam nas fábricas. Agora, vamos juntar com a segunda parte. A partir da Primeira Guerra Mundial, a guerra deixou de ser um esforço unicamente masculino. Nós chamamos essa ideia de guerra total. As guerras, a partir do século XX, passaram a envolver esforços de toda a sociedade do país na guerra. Então, diferente de guerras anteriores, que era um esforço masculino, aqueles soldados que vão para aquela batalha, que estão envolvidos na guerra, e o restante da sociedade fica alheio, a partir das guerras do século XX, é um esforço de toda a sociedade. Deixou de ser algo unicamente masculino. Então, duas situações. Mulheres já fora de casa participando do mercado de trabalho e uma guerra que agora exige que todos participem dos esforços. Junta isso. Enquanto os homens iam para a frente de batalha, as mulheres assumiram funções antes exclusivas dos homens. Então, não foi algo do nada para as mulheres. As mulheres já estavam acostumadas ao trabalho e já eram solicitadas no trabalho, já eram necessárias para o sustento das famílias. E agora, com boa parte dos homens nas frentes de batalha, as mulheres passaram a exercer funções que, pelos costumes, pela tradição, seriam funções masculinas. Então, a guerra trouxe essa mudança. As mulheres se tornaram chefes de família, operárias, condutoras de bondes, agentes do serviço postal, entre outras funções que eram, como eu falei, ligadas aos homens. Por causa da guerra, as mulheres tiveram que assumir esses papéis. Na área rural, o cultivo dos campos e as colheitas também foram assumidos por mulheres, garantindo o suprimento dos alimentos. Não só na cidade, nas fábricas, na área rural também as mulheres assumiram esse trabalho todo, essa produção de alimentos, garantir os alimentos para a população. Então, mulheres também. As práticas sociais e o preconceito foram vencidos pela necessidade durante a guerra. Então, maior do que o preconceito, maior do que essa ideia de que isso não é coisa de mulher, mulher não deve fazer isso, a necessidade trazida pela guerra falou mais alto. Então, as mulheres foram muito mais aceitas nessas funções, mudando muitos paradigmas aí a partir da Primeira Guerra Mundial. Aqui você tem algumas imagens exatamente do contexto da Primeira Guerra Mundial, iniciozinho do século XX, mostrando essas mulheres desempenhando funções muito ligadas ao universo masculino. Então você tem mulheres em fábricas de munições, mulheres trabalhando com carvão, mulheres puxando sacos com cargas, com pesos, funções muito ligadas até então ao universo masculino. E as mulheres assumiram isso agora. Então as guerras deram essa
ajuda, entre aspas, para mudar essa situação, para caminhar nessa busca por equidade, pelo protagonismo feminino. Massa? Ei, na aula de hoje você aprendeu alguns pontos importantes sobre essa busca pelo protagonismo feminino. Tá destacado alguns aqui, ó. A jornada do protagonismo feminino é longa, muito longa, e ainda há muito a ser alcançado. Ponto tranquilo isso. É uma luta longa, já alcançou muitos resultados. A nossa sociedade atual é muito fruto dessa conquista de resultados, mas ainda há muito a ser alcançado. O voto feminino, equidade salarial, proteção no mundo do trabalho, educação, segurança e direitos civis são algumas lutas que as mulheres encamparam e conseguiram muitos resultados. Mas mesmo nessas áreas, há muito ainda o que se buscar, há muito ainda o que se conquistar. A Primeira Guerra Mundial também deu uma ajudinha, lembra? Entre aspas, nessa busca para as mulheres ganharem o seu espaço. A Primeira Guerra Mundial também deu a sua ajuda, essa contribuição à Segunda Guerra Mundial, por consequência. Lembra da imagem do começo da aula? Segunda Guerra Mundial, a mesma ideia de convocação. Mulheres, venham. Nós podemos fazer isso. Nós podemos exercer funções que tradicionalmente são masculinas. Podemos participar do esforço de guerra. Podemos trazer o nosso país mais para frente, para vencer essa guerra. O esforço feminino conta e é necessário. E isso substitui, inclusive, o preconceito. Isso fica maior do que o preconceito, fica maior do que as tradições que até então haviam. Legal? Hoje uma aula para você entender muito mais esse protagonismo feminino, para entender as lutas femininas. E na próxima aula a gente continua a falar sobre esse assunto, ok? Volta aqui na próxima aula. Tchau, povo!